Bom dia, pessoal, bem-vindo aos Terra de Sítio. Terra de Sítio, qual é a ideia? Terra de Sítio é contar a história de sítio de forma simples, muitas vezes cheia de observações, correções, porque a história contada segundo a vivência dos mais velhos. E os mais velhos contam em partes o que lembram, e aí por isso fica aqui já aberto a quaisquer observação que venha a ter. Ali tem a casa de Aristide, ali tem Antônio Batista, ali tem o Valmir, aqui tem tio Chico, Sônia, o tio Delmiro, Tibá, papai, Joaquim, Toninho. Lá no final tem os Bonifácio. E como é a Cachoeirinha? A Cachoeirinha é formado hoje por praticamente uma família só, pois todos estão interligados. Os Dantas com os Inácios, Inácios com Souza, o Souza com os Pinheiros, Pinheiro com os Leandros, e assim se uniram tudo com os Bonifácio. Enfim, dificilmente você vai encontrar hoje alguém que more na Cachoeirinha que não seja um parente direto. E o mais importante, falando da Cachoeirinha, é que, segundo os mais velhos, há mais de 60 anos, não acontece nenhuma, como é que eu posso dizer, desentendimento que venha a gerar inimizade direta ou agressão física, enfim. Então a Cachoeirinha é isso, dessa forma que eu quero mostrar. Começando por aquela aroeira. Segundo meu pai, que chegou aqui com 10 anos de idade e hoje ele está com 82, eu falo nosso pai, a ideia é fazer a correção direta já, como dizia Durão, meu pai, não, nosso pai, né, Durão? Para que fique melhor explicado. E essa aroeira que meu pai chegou, nosso pai chegou com 10 anos de idade, ela já era desse jeito. Hoje ele está com 82, então numa conta rápida seria 70 anos essa aroeira, mas se ela já estava desse jeito, ele acredita que ela tinha mais de 50 anos. Então eu acredito que é uma árvore para 150 anos. E se Deus quiser, ela viverá aí até o dia que ela suportar os tempos, né? Então, diante disso, nós temos uma árvore aqui na Cachoeirinha com mais de 150 anos. Então, voltando à Cachoeirinha como origem, segundo o nosso pai, a Cachoeirinha tem como fundadores os Leandros. Até hoje leva-se o nome Cachoeirinha dos Leandros, muito conhecida ainda como Cachoeirinha do Chico Danta, em função ele ter sido vereador, presidente da Câmara. Então, um nome muito conhecido aqui na região, né? Não só por questão da política, mas por questão de vida própria mesmo. Construiu um nome muito forte e até hoje tem aí como referência. Tanto que muitas vezes a gente chega na cidade ou passa o endereço, como ninguém sabe, lá no seu Chico Danta. Então, até hoje muito popularmente conhecida como Cachoeirinha do Chico Danta, mas como história leva-se o nome dos Leandro. E quem eram os Leandros? Os Leandros fundadores, faz parte dessa história até os dias de hoje. Lá atrás, talvez umas 3 gerações anteriores, ele era os donos da Cachoeirinha. 4 gerações anteriores, porque quando os paraibanos, que é a nossa família, chegaram, compraram deles um pedaço de terra, que é ainda conhecido como os paraibanos, de diferentes sobrenomes, mas muito conhecido pela origem de estado. Então era dividido entre a parte dos paraibanos e a parte dos Leandros. E quem eram os Leandros? Os Leandros anteriores, proprietário, era o sogro do seu Moisés e o sogro de seu Bié e tio dos Bonifácio e de Antônio Batista, que também está ligado ao mesmo sobrenome. Então, como descendente direto, a Cachoeirinha tem como raiz os Bonifácio e Antônio Batista, como descendente direto dos fundadores. E aí
fica um pouquinho da história, que a Cachoeirinha como fundação, temos Antônio Batista e os Bonifácio como os descendentes dos fundadores da Cachoeirinha. Pois é, gente, talvez tenha um monte de correções a se fazer aí nos meus comentários. Quem for pesquisar de forma melhor, de repente achará novas informações, talvez até mais corretas. Mas como eu falei, essas histórias são contadas pelos mais velhos. E os mais velhos contam, em partes, aquilo que lembram. Mas fica aí, bem-vindo à Cachoeirinha, um ótimo lugar para se viver e conhecer.